É isso aí, Rafael Kiso, fundador da MLabs, super top, super atuante, ditando tendências, participando de todos os grandes eventos no Brasil. E, aproveitando que a gente está falando de tendências de consumo, comportamento e tecnologia, eu gostaria que você começasse esse bate-papo falando sobre a campanha do MLabs contra o Covid-19. Legal, obrigado pela oportunidade. De fato, a gente entendeu muito cedo que a gente tinha um papel fundamental no mercado, em função até do propósito da MLabs de fazer a inclusão dos pequenos negócios através das redes sociais e, acima de tudo, ajudar eles a terem sucesso, né? E aí, muito cedo, quando a gente começou a entender o impacto que o coronavírus ia trazer para os negócios, a gente se posicionou e liberou gratuitamente um perfil da MLabs para pequenos negócios que ainda não são clientes, para que eles possam usar as redes sociais, que são os canais fundamentais nesse momento para ajudar você a atravessar essa crise, né? E justamente para você estar mais perto do seu cliente, porque as redes sociais permitem também você estar mais perto, né? Em tempos de isolamento social, né, nunca se fez tão necessário a gente estar perto dos nossos clientes, retendo o cliente muito mais do que tentando conquistar novos, né? Então, ter uma ferramenta como a MLabs ajuda demais. Então, a gente liberou isso, e para quem também é cliente, tem uma série de benefícios, a gente estendeu também para todo mundo, e conforme a quarentena está se estendendo, a gente vai estendendo também esse benefício para o mercado inteiro. Por enquanto, vai até o dia 1º de junho, mas é bem provável que a gente estenda de novo até 1º de julho, e assim vai. Estamos juntos aí nessa causa. E o que você está percebendo dos clientes nessa fase, Rafa? Olha, a gente nas 2 primeiras semanas, ali em torno de 23 de março, um pouco para frente, né? As 2 primeiras semanas foi um impacto muito grande para todo mundo, porque muito cliente pequeno nosso, né, não tinha caixa para conseguir aguentar mais do que uma semana. Tem muito pequenos negócios, profissionais liberais, que trabalham com o dinheiro do dia, né? O que eu ganhei hoje, eu vou pagar a conta de amanhã. Então, não estavam preparados, e a gente sentiu, através deles, que muitos deles, inclusive, pediram para a gente ajuda, né, e tudo, porque não tinham condições. Então, as 2 primeiras semanas foram bem impactantes. Só que aí, depois, na terceira e na quarta, a gente viu uma retomada, porque as pessoas passaram a entender a importância das redes sociais, do marketing digital como um todo, como o principal arma para elas atravessarem esse momento. No entanto, que no Google Trends, só para você ter uma ideia, o termo marketing digital atingiu seu pico histórico de busca na história do Google, né? Foi durante essas 3 últimas semanas, né? E, inclusive, a busca por MLabs também atingiu seu pico histórico durante esse mesmo período. Então, isso fez com que todas as informações, as lives e todo o conteúdo que todo mundo está distribuindo, né, para ajudar as pessoas, está ditando que o marketing digital é o caminho, né? Quem não estava dentro das redes sociais passou a estar, se viu forçado a estar de alguma maneira para tentar sobreviver, e a gente está vendo uma retomada. Então, a gente está vendo uma retomada, todo mundo aí já conseguiu, de alguma maneira, se adaptar um pouco mais a essa nova realidade, né? Porque é uma nova realidade, é algo que a gente sabe que tem vamos dizer, uma data para acabar, diferente de uma guerra, né? Que a gente não sabe quando vai acabar, a gente sabe que vai passar. No entanto, tem muita coisa que mudou que vai ficar, né? Por exemplo, a colocar o digital como parte do seu modelo de negócio e não mais só como um canal simples de comunicação, né? Passar de fato a vender, olhar para os canais para fazer atendimento, automações, assim por diante. Eu assisti um webinar seu no final do ano sobre as tendências de tecnologia, de canais, né? Eu gostaria de saber se aquilo que vocês falaram naquele webinar, se continua valendo agora, com toda essa transformação que essa pandemia realizou, ou se tem algumas tendências já mudando. A maioria, sim, vale muito. Ela foi acelerada, na verdade, né, do que a gente esperava, por exemplo, né? Se a gente falar de LinkedIn, que ficou em primeiro lugar, inclusive, nas top 3 tendências de canais sociais, a gente estava considerando ele em primeiro lugar, no entanto, ele foi acelerado, ele já ganhou, no mínimo, 2 a 3 milhões de usuários a mais ali do começo do ano para cá, né, em função tanto do desemprego, né, isso é um problema, porque as pessoas querem buscar emprego e, obviamente, o LinkedIn é um bom canal,
tanto em função dos negócios B2B, né? Os negócios B2B acelerando a entrada deles no LinkedIn para fazer negócios. O Instagram já estava ali também entre as top 3 tendências de canais, continua, e ele acelerou também, porque muitos pequenos negócios que não estavam nas redes sociais, em primeira instância, definiu que o Instagram seria o seu principal canal, até porque a gente vê no comportamento das pessoas, né? As pessoas passaram a usar mais smartphones, né, dentro das suas casas, em função, obviamente, das redes sociais e das lives, né? O fenômeno das lives no Instagram, inclusive isso é um problema também. Ele foi uma solução, mas agora está sendo um problema. Assim como aumentou o consumo de televisão, mas aumentou muito mais o consumo de smartphones em função de redes sociais e, em particular, Instagram. Então, os negócios entraram no Instagram, estão tentando manter a sua presença e fazer negócios no Instagram, então acelerou também o que correspondeu à tendência. Em terceiro lugar, nos canais, o YouTube. Né? O YouTube ele estava lá presente como tendência, e em todos esses casos, né, nos 3 casos, as próprias plataformas também aceleraram o lançamento de funcionalidades. Então, o Instagram lançou o adesivo, o sticker de delivery, por exemplo, que fazia já parte do hall de funcionalidades para social commerce, né? Então, eles já tinham isso na mente, eles lançaram isso, o próprio YouTube também lançando o catálogo de produtos do Google Shopping integrado com anúncios no YouTube, para ajudar nessa questão da comercialização, LinkedIn lançando stories, né, que a gente viu aí, o Cris deve ter comentado também, lançando enquetes, acelerando todas elas, acelerando o roadmap que elas tinham, em função da adoção mais massiva, né? E aí, falando ainda de canais, Soraya, a gente tinha também as apostas. Então, assim, qual é a diferença entre tendências e apostas? Né? Tendência é aquilo que já tinha uma crescente, né? Já tinha gente investindo, já tinha evidências de que aquilo dava certo, como no caso do LinkedIn, Instagram e YouTube. E as apostas são canais ou ações no qual você não fazia, e a maioria não está fazendo, mas que, de repente, se você entrar agora, você pode surfar ali um oceano azul, né? Então, o TikTok, em primeiro lugar, nas apostas, eles também estão tendo o fenômeno de lives, estão dentro do TikTok. Os artistas massivamente estão adotando o TikTok, e eles têm lançado cada vez mais iniciativas lá dentro para doação, sticker de doação, e assim por diante. Member get member, né, para você trazer mais gente e ganhar dinheiro com isso. Os podcasts, né, então também em segundo lugar, grande aposta. Muita gente ainda não usa esse tipo de canal, o formato, mas ele é incrível. Ainda mais agora que a gente está em casa o tempo todo, a gente está fazendo a faxina em casa, está cozinhando em casa, né? Então, podcast é um formato muito bom para você escutar enquanto você está fazendo uma outra atividade. Então, ele é fantástico para isso. E o Spotify também avançando sempre, né, na questão dos podcasts. E o Pinterest, em terceiro lugar, como grande aposta. Pinterest é um fenômeno. A tecnologia de busca visual é muito interessante, mas ele é um fenômeno também de social commerce, né? Muita gente não sabe disso, mas dá para você fazer um pin com um botão de comprar, né, que vai direto para sua loja. E ela é a meca da inspiração, né? Então, quando a gente olha hoje para um contexto de quarentena, que a gente está em casa, com os filhos, né, trabalho remoto, como é que eu faço meu cantinho de trabalho remoto com crianças? Você vai ver inspiração no Pinterest. Que tipo de lanchinho eu faço para as crianças, porque a criançada fica entediada muito rapidamente, né? Você vai no Pinterest. Tipo de receita, inclusive, né? Muita gente não sabia cozinhar, era novato na cozinha e passou a ter que cozinhar, porque não dá para viver só de delivery, né? Não fecha a conta. Tá buscando receita no Google, no Pinterest. Aí você tem hobbies em casa, gente que está fazendo hortaliça em casa, gente que está fazendo quadro em casa, tudo no Pinterest. Então, gente, existe mais de 2 bilhões de buscas mensais no Pinterest, é um negócio assim muito legal e que gera um tráfego exponencial se você souber usar esse canal. Então, em termos de canais, Soraya, assim, esses são os principais canais, mas certamente tudo que a gente colocou como tendência aposta está acontecendo e, na verdade, foi acelerado. Não tem nada que, pelo contrário, decresceu ou caiu por terra, né? A não ser as coisas de ativação de evento, né? De geolocalização, porque aí, obviamente, isso não vai fazer tanto sentido nesse momento, né? Mas a maioria das coisas está fazendo sentido. Inclusive,
acessibilidade, que estava entre as principais tendências também, não só de canais, né, agora para conteúdo. Acessibilidade, fazer o seu conteúdo em redes sociais se tornar mais acessível para quem tem deficiências visuais, deficiência auditiva, etc., porque tem mais de 40 milhões de pessoas no Brasil com deficiência, eles têm o direito de acessar também o conteúdo, então se a gente está produzindo mais conteúdo, a gente também deveria dar esse acesso a eles, não só pela questão de valores, né, de inclusão, etc., mas também porque tem um mercado potencial de 40 milhões de pessoas. E a gente não pode esquecer também que a melhor idade, né, os sêniors ali, eles também têm deficiência visual, né, conforme a idade vai avançando. E eles também estão consumindo conteúdo, também estão comprando em e-commerce, né, nesse momento. Então, sem dúvida nenhuma, é importante a acessibilidade. A acessibilidade ficou em primeiro lugar, inclusive nas tendências de metodologia, acima de inbound marketing, acima de design thinking e assim por diante, né? E a gente tem growth hacking, que ficou em primeiro lugar também quando a gente apresentou em metodologias, e sem dúvida nenhuma agora é o momento dele, né? Tem que fazer mais com menos, a gente tem menos verba disponível, a gente tem menos dinheiro para investir em mídia, né? Então a gente tem que partir do princípio que a gente tem que inventar novas formas de conversão, novas formas de impactar as pessoas, não só para vender, mas também para criar uma reputação online, que esse momento é um momento de mais sensibilidade do que fazer aquele hard selling insensível, né? Tentar vender e ser oportunista, né? Então é importante ter isso em mente. E aí as outras coisas, como realidade aumentada e virtual, que estava entre as apostas e tecnologias, isso cresceu muito. Por quê? Porque isso é a solução para os eventos no momento, inclusive, né? Imagina só, a Vive, que é, inclusive, fornecedora do óculos, né, do HTC e tal, eles fizeram um evento para mais de 2.000 pessoas com óculos de realidade virtual, né? Eles iam fazer isso presencial, fizeram virtualmente, e obviamente que ainda tem uma barreira de acesso à tecnologia, mas com certeza isso vai ser acelerado, né? A adoção de realidade virtual, seja para encontros, né? Seja para eventos, porque o evento em si, ele tem um aspecto que é a experiência do networking, né? A experiência de estar lá fisicamente com mais pessoas, trocando ideias, né? Então, eventos online, simplesmente transmitindo, ele passa o conteúdo, mas aí você perde também aquela experiência. Já em realidade virtual, não. Você consegue criar um ambiente para isso. O Facebook ia lançar em abril o Facebook Horizon, então, assim, eles devem ainda lançar isso, que é o Facebook imersivo para realidade virtual. Os mesmos criadores do Second Life criaram o Sansar, que é um universo virtual. A gente está vendo muita live no YouTube, né, dos artistas, e lá no Sansar, a galera tá fazendo show ao vivo com gente no mundo virtual, né? Tendo aquela mesma experiência de você estar com a multidão, né? Então, assim, são tendências que a gente tinha colocado que devem ser muito aceleradas. Rafa, você mencionou as lives, né, que cresceram muito, que tem um aspecto muito positivo, tem um negativo, né, que de repente até cansa, né? Você que é uma pessoa extremamente antenada e adora números, você tem algum dado estatístico já dessas lives? Infelizmente, ainda não temos nenhum dado sobre isso, ninguém conseguiu mensurar. O próprio Instagram, Facebook, que teria o dado, né, mais preciso ali, ninguém soltou nada até agora. Mas o que a gente vê é muito semelhante ao que acontecia antes, quando a gente tinha inúmeros canais, né? Quando você assina ali uma net da vida, uma coisa assim, que você tem muitos canais, então você fica zapeando o tempo todo. Então você pode ver que nas lives, você tem inúmeras lives em horários de pico, mas ninguém fica do início ao fim. Você entra em uma coisa, entre outra, entre outra, pode ver que no final de uma live, você até tem um número de pessoas, sei lá, 1.200 espectadores participaram da sua live, só que em tempo real, eram tipo 100, 90, aí cai para 50, volta para 100, né? Então as pessoas não ficam, não tem retenção. Mas aí tem um ponto aí que todo mundo precisa ter em mente, né? Que as lives é um formato de muita atenção, né? Um formato que exige das pessoas um tempo muito grande, geralmente é 40 a 1 hora, né? 40 minutos a 1 hora. E esse tipo de formato maior, ele não é muito usado, ou melhor, ele não deveria ser muito usado para começo de jornada, né? Então, assim, pensa numa jornada do usuário, jornada do consumidor baseada em 5 passos: awareness,
que é colocar o seu produto e serviço no radar, gerar a consciência de que você existe. O segundo passo é a consideração, que é a partir do momento que as pessoas sabem que você existe, elas vão passar a querer saber mais informações, seus diferenciais, acessar seu site, consumir um pouco mais de conteúdo. A terceira etapa é a conversão, aí pode ser download de alguma coisa, ou compra efetivamente, ou até instalação de um aplicativo. Quarta etapa, experiência própria, que todo mundo que compra alguma coisa tem aquela primeira impressão, né? E a última etapa é a experiência compartilhada, que quando tudo deu muito certo, você vai compartilhar aquela experiência na sua rede social. Pensa nas 3 primeiras etapas, awareness, consideração e conversão. Ele é o clássico funil, né? Baseada nas 3 etapas, topo, meio e fundo de funil para conteúdo. Então, quando você faz uma live e você está atingindo as pessoas na primeira etapa, elas não vão ficar, porque na primeira etapa é aquele conteúdo tipo byte, é só uma mordidinha, né? Tem que ser uma coisa simples, rápida e curta, porque a maioria das pessoas nem conhece você, então elas não vão te dar muita atenção, gastar muita energia com aquilo que você fala. Elas não têm identificação ainda com aquilo, né? Aí já no segundo passo pode ser já um snack, ele já pode ser uma coisa maior. E na conversão, maior ainda, né? As lives, elas são muito boas para pós-venda, né? E aí, estrategicamente, você tem que saber posicionar isso, por quê? Porque a live, ela pressupõe interação, engajamento. Senão não precisava ser live, né? Pode gravar um vídeo e deixa o vídeo gravado. Mas se é uma live, você tem que interagir com as pessoas. E as pessoas só vão engajar se elas já souberem quem é você, o que é você, tiverem uma experiência para poder engajar contigo e ter a retenção que a gente acha que a gente quer ter durante 1 hora, né? Então, formatos longos são melhores do meio para o final dessa jornada e não para o começo da jornada, né? Então é isso, gente. Sempre que você for fazer uma live, tente pensar em que estágio está a pessoa que você quer atingir e tente posicionar melhor aí o conteúdo. E a gente não pode, a gente tem que falar nesse momento que você está falando da metodologia do Unbound, que foi você mesmo que desenvolveu, né, Rafa? Muita gente fala, mas não é inbound que você está falando? Não é inbound não, gente, é unbound com UN. Tem o outbound, tem o inbound, e aí eu criei o unbound. Qual que é a ideia do unbound? É reunir em um único guarda-chuva várias estratégias de marketing digital que trabalham juntas, né, numa sequência lógica e integradas. Porque não é uma coisa ou outra. Quando a gente fala assim, o outbound não funciona, que é fazer cold mail, né, call center, fazer televisão, rádio, revista, mídias tradicionais, né, ou mesmo a mídia online, aquela mídia empurrada, né, não funciona. E aí tem a galera do inbound que, não, inbound é a solução, marketing de conteúdo, vamos atrair as pessoas por aquilo que a gente sabe, que naturalmente a gente vai nutrindo elas a ponto delas estarem mais maduras para conversão, que é ótimo, faz total sentido. No entanto, o inbound, ele leva um tempo maior para você conseguir ter resultados, né? Então, para quem está começando agora, é plantar uma sementinha e vai colher lá na frente o fruto, né? Por quê? Porque você tem que construir conteúdo de valor, conseguir indexar isso nos buscadores, né? Conseguir criar uma base e aí vai, né? Criando materiais ricos. Já o outbound, ele acelera esse processo, né? Porque o outbound, com a mídia paga, você coloca o seu produto, sua marca, seu serviço diante da pessoa aonde ela está. E hoje as pessoas estão nas redes sociais, né? Muito mais do que assistindo televisão. Então, assim, não é fazer o outbound tradicional, né? É fazer o outbound já dentro de um contexto onde as pessoas estão. Então, é importante usar o outbound, por exemplo, no awareness, que é aquela primeira etapa, para colocar o produto e serviço no radar, onde elas estão, e acelerar o processo de descobrimento, né? Aí depois, quando a pessoa vai buscar mais informações sobre, na segunda etapa, aí o inbound vem bonito, né? Porque você tem que estar lá preparado com conteúdo. Na hora que ela for buscar, você corresponde a essa busca com conteúdo no blog, assim por diante, e aí você vai nutrindo essa pessoa até a conversão. Na conversão, tem que se utilizar das duas coisas, porque o remarketing, até de um produto, né, quando a pessoa coloca um produto no carrinho e não compra, ou demonstra muito interesse naquilo que você vende, você tem que fazer um remarketing mais promocional, né, que isso não tem a ver com o inbound em si, né, então o remarketing, aquele tênis que te persegue, né, aquele hotel que te persegue, é o remarketing. E o inbound, ele continua valendo, porque enquanto a pessoa não estiver madura, você vai entregando cada vez mais conteúdo personalizado para ela, tentando quebrar as objeções e tentando ir direto no ponto de dor. E aí, nas duas últimas etapas dessa jornada, que é a experiência própria, experiência compartilhada, a gente tem que trabalhar com marketing de indicação
marketing de relacionamento, né? Por quê? Porque aí é o momento de transformar aquele funil de vendas em um megafone e fazer as pessoas se tornarem promotoras da marca, né? Muita gente aposta só no funil de vendas e entende que essa jornada ela acaba ali num pós-venda, mas aquele pós-venda é limitado a atendimento reativo, né? Se alguém tiver um problema, vai ligar aqui ao pós-venda. Na verdade, a gente tem que transformar esse pós-venda em algo totalmente proativo. Criar conteúdos exclusivos para quem é cliente, criar experiências exclusivas para quem é cliente, né? E fazer um programa de marketing de indicação, para que elas tenham benefícios se ela indicar você nas redes sociais ou em qualquer formato. Ainda mais agora, Soraya, a gente está vivendo um momento que é muito difícil conquistar novos clientes. As pessoas estão reduzindo seus investimentos, reduzindo seus gastos, né? Escolhendo comprar de menos fornecedores. E elas vão escolher comprar daqueles fornecedores no qual eles se sentem mais seguros, ou que tem uma reputação maior. E que tem um relacionamento, né? Inclusive, um dos dados que eu soltei essa semana sobre o Dia das Mães mostrou muito isso, assim, que as pessoas vão preferir comprar daquelas lojas que elas já conhecem, né? Porque elas confiam naquilo, principalmente se entrega delivery e faz um conteúdo que mostra o cuidado que você está tendo para não ter contaminação, né? O cuidado que você está tendo para produzir aquilo, para embalar aquilo, para entregar aquilo, né? Então, assim, a reputação agora é muito, muito importante, a segurança das pessoas é muito importante. Então, se alguém indica você, isso tem um poder 9,8 vezes maior de influência do que um influenciador digital qualquer, porque isso é autêntico, né? Isso traz a segurança que o outro precisa para esse momento. Então, o marketing de indicação, ele é uma das estratégias importantes para essa pós-venda, trabalhar o relacionamento de perto, né, ter contato com o cliente constantemente, criar esse tipo de experiência é importante para gerar esse promotor. Então, veja, a gente utilizou aí na estratégia do unbound, né, o outbound, o inbound, o marketing de indicação e marketing de relacionamento. Nessa experiência toda, dá para usar também o marketing de influência. Dá para usar influenciadores digitais ao longo dessa jornada. Então, macro-influenciadores para awareness, influenciadores especialistas na etapa de consideração, porque eles vão transmitir a autoridade que eles têm para a sua marca. Usar o próprio consumidor na terceira etapa para que as pessoas se identifiquem, né? Imagina só, tem um dado aqui muito interessante, que a prova social, ela te dá um desempenho muito grande na hora da conversão. Só para você ter uma ideia, 88% das pessoas, né, confiam nas avaliações de outros usuários que consumiram aquele produto. Então, se no momento da conversão você mostrar depoimento, case de sucesso, reviews daquilo de pessoas reais, isso tem uma capacidade de aumentar em até 34% as suas vendas e as suas conversões. Então, usar o UGC, que é o User Generated Content, ele é fundamental para que você quebre as objeções e gere confiança, né? Então, a terceira etapa, use o seu próprio cliente como influenciador. Aí, na quarta etapa, use micro-influenciadores. E por que eu coloco na quarta etapa? Porque é super importante transformar micro-influenciador em consumidor primeiro, né? Para ele ter veracidade na fala, ter autenticidade, e aí ele entrega aquele conteúdo com muito mais verdade, né? E aí ele pode depois até entregar um cupom de desconto e ajudar na venda. Mas aí ele não vira só um mero vendedor, né? Ele também é consumidor daquilo, isso é importante, né? E aí, no último passo, na experiência compartilhada, a gente volta para a história do GC, do próprio cliente, mas a ideia é transformar o cliente em nano-influenciador, de forma premeditada, né? Identificar quem são os seus melhores clientes. Você pode fazer isso através de uma pesquisa NPS, né? O Net Promoter Score, fazendo uma única pergunta, né? De 0 a 10, o quanto você indicaria o meu negócio para algum colega? Pega todo mundo que respondeu 8, 9 ou 10, isola essas pessoas e convida essas pessoas para produzir conteúdo para você no contexto da vida delas, porque isso vai ter uma riqueza de conteúdo muito baseada na persona delas, né, na persona do seu cliente, de diversos pontos de vista, né, que não é só você usando um banco de imagens pago, fazendo uma montagem, né. Então, veja, o Unbound, ele vai além de uma única estratégia, ele não é uma estratégia, o Unbound, ele é, na verdade, um framework para você usar outbound, inbound, marketing de influência, marketing de relacionamento, marketing de indicação em um único guarda-chuva. Então, funciona muito bem, a gente já testou isso em inúmeros cases. Além da MLabs, eu também sou fundador de uma agência, né, há 20 anos, e a gente tem muito sucesso com essa metodologia lá, e eu resolvi mostrar isso para as pessoas, porque eu enxergava, né, que isso estava funcionando,
E eu via, obviamente, nos eventos, em conversa com outras pessoas, que a maioria não tinha essa visão, né? Todo mundo ia para um lado só. Não, agora o negócio é usar micro-influenciadores. Então, eu vou postar todas as minhas fichas em micro-influenciadores. Ou agora o negócio é inbound, vou postar todas as minhas fichas no inbound. E não funciona dessa forma. Por isso que a maioria não tem resultados, né? Ô, Rafa, você vai fazer um webinar com a Marta Gabriel na próxima terça, inclusive para falar sobre o futuro do marketing, para discutir com ela o futuro do marketing. Eu imagino que um pouco do que você está falando aí é parte do que vocês vão estar conversando. Então, dá um spoiler aqui para a gente e fala o que você está pensando sobre o futuro do marketing. Terça-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai estar juntos lá, eu e a Marta Gabriel, a gente está se unindo para, vamos dizer assim, democratizar um conteúdo de altíssima qualidade sobre marketing em ambiente digital, né? Porque o primeiro ponto que a gente vai desmistificar é que não existe um marketing digital, existe um marketing em ambiente digital. Marketing é marketing, né? E muita gente confunde marketing com comunicação. E, na verdade, comunicação é um dos itens dentro do marketing, né? Marketing, ele lembra dos 4 P's, né? Produto, preço, prazo e promoção. Comunicação é o P da promoção. E a maioria das agências, né, ou dos profissionais que estão aí trabalhando com redes sociais só faz comunicação, esquece dos outros P's, né? Então a gente vai primeiro olhar isso, a gente vai mostrar um pouco das transformações que o marketing foi tendo, né, ao longo do tempo, e a gente vai olhar pela ótica do digital, né? Qual é o próximo passo do digital, principalmente com relação às coisas conectadas, né? Então, a gente vai falar muito do pós-digital, porque a gente está já entrando nessa era pós-digital. A gente já não tem mais noção se a gente está on ou off, né? E na hora que a gente perde essa noção, a internet ela vira onipresente. Assim como o ar que a gente respira, né? Que a gente nem percebe que o ar existe, a gente já está passando por esse estágio. A gente não sabe mais que a internet existe. A gente só passa a saber quando acaba a energia, né? Ou quando cai a internet. Fala, nossa, existia a internet e existia aquela conexão. Mas a gente acha que é um negócio já assim. Você entra no café, não pede café, pede Wi-Fi, né? E aí você está always on, você está 100% conectado, 100% conectado. Então a gente vai passar de um estágio, nesse momento, que não são mais pessoas conectadas, e sim coisas conectadas. Com a vinda do 5G, que vai ser acelerado, inclusive, pela pandemia, né? A gente tem mais de 200 milhões de conexões 5G na Ásia. E isso vai ser acelerado já para o resto do mundo, porque todo mundo vai trabalhar mais remotamente, as escolas vão ter mais EAD, então, forçadamente, a gente está mudando o nível educacional para EAD. Então, imagina a quantidade de gente conectada o tempo todo, né? Transmitindo vídeos, que é um negócio pesado, né? Então, na hora que a gente conecta coisas, carros, geladeiras, pavimento, né, o chão, as mesas, tem mais tráfego ainda em cima dessa rede. Então, é importante a gente evoluir para o 5G para que isso tudo se converse. Quando a gente evolui para coisas conectadas, a gente tem mais canais de distribuição de conteúdo e mais canais de contato com o nosso consumidor. Então, imagina só, hoje a gente tem o computador conectado, o celular conectado, a nossa televisão conectada, relógio conectado. Algumas pessoas têm o óculos conectado, que já é um próximo passo. Agora, no momento que você tem a sua geladeira conectada, a porta da geladeira é um grande LCD, é um grande display, que vai te mostrar coisas que você tem na geladeira e quais as receitas que você pode fazer com aquilo. Vai mostrar a sua galeria de fotos que vai estar no Google Fotos, que vai estar na nuvem, né? Você vai conseguir falar com alguém através da geladeira. E, enquanto marca, se eu sou uma marca de alimentos, se eu sou uma marca que tem a ver com aquilo, eu quero me utilizar daquela interface, né? Então, por exemplo, a Samsung ou a LG, que estão mais avançadas nesse sistema, elas vão passar a ser birôs de mídia, porque elas vão vender para os anunciantes essa interface. O Unilever, você quer falar com o meu consumidor através da máquina de lavar roupa dele, você vai conseguir. Né, ou mesmo uma área de alimentos, né, Bimbo, que faz pão, né? Pão, Puma, Ana Maria, Rapidez, né? Você quer falar com o seu consumidor através da geladeira da Samsung, que você vai conseguir. Agora, as mesas, né? As mesas também conectadas, os tênis vão estar conectados. Então, o tênis da Nike, se você pula mais com o tênis da Nike, isso vai gerar um dado e aquele dado vai para a nuvem numa plataforma da Nike. Se você corre mais, ele vai entender. Isso tudo vai fazer com que você veja mais publicidade personalizada conforme o seu comportamento de uso de determinados produtos.
A Johnnie Walker, por exemplo, criou uma garrafa do Blue Label conectada. Enquanto ela está fechada, ela se conecta ao seu celular e ela passa a criar um conteúdo enquanto a garrafa está fechada, te incentivando, obviamente, a abri-la. Quando você abre e começa a consumir, o conteúdo é outro que ele vai te entregar. Ele vai te entregar um conteúdo de receita, de drink. Quando ela estiver acabando, ela vai começar a te mostrar promoções de onde comprar uma garrafa de Blue Label nova perto da sua casa. Fraldas vão estar conectadas, garrafas conectadas, imagina, né? Então, assim, tudo isso vira ambiente de marketing para a gente estar falando com o nosso consumidor, né? Então, é um pouco disso que a gente vai falar. E é um grande desafio a gente entender esse ambiente Matrix, né, Rafa? Matrix, boa. Exatamente, né? A gente, enquanto Mr. Anderson, né? Para quem assistiu Matrix, aí, gente, eu já me acho velho, porque tem gente que já nasceu depois de 1999, né? Então, assim, o Matrix foi de 1999 e Mr. Anderson é aquela visão míope sobre o mundo, né? Você sabe que existe mais coisas lá, mas você ainda não enxergou. Quando você é convidado a enxergar a realidade, e acho que esse é o convite que a gente vai fazer, inclusive, lá, para as pessoas poderem entrar nessa Matrix, né, e entender como funcionam as coisas, as estratégias, todas as plataformas e tecnologias, você sai transformado como Neo, né? Que você passa a enxergar as coisas com mais clareza e passa a ter a capacidade de alterar a sua realidade, né, em torno de você e os resultados das coisas que você faz online. Para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Kit MLabs que vocês acabaram de lançar, que tem um nicho de negócio, é isso? A grande funcionalidade dele? A gente gastou bastante tempo, gente, e assim, foi um dos materiais ricos que deu mais trabalho para a gente fazer, mas com muita satisfação a gente fez para ajudar mesmo as pessoas. A gente criou um kit com planilhas, um kit assim, só para resumir, né? É um kit por nicho de mercado. Então, em vez de fazer uma coisa genérica para todo mundo, a gente criou um kit que contém planilhas de campanhas e engajamentos por nicho de mercado, que tem templates por nicho de mercado, que tem as melhores hashtags por nicho de mercado, que tem calendários de datas importantes por nicho de mercado, que tem, inclusive, arquivos de público sugerido para anúncios no Facebook Ads por nicho de mercado. Aí tem relatórios e estudos de stories, tem e-books lá dentro para você compreender como usar tudo isso, né? Como fazer campanhas. Tem vídeo tutorial de como usar o gerenciador de anúncio e assim por diante. Então, a gente construiu esse kit junto com alguns parceiros. Fábio Prado Lima participou, o pessoal da Squid de marketing de influência participou, o pessoal do Share também. Então, a gente tem... Foi um conjunto, assim, né? Tem planilha de cálculo de ROI para Facebook e Instagram. Então, gente, entre nesse kit. Acho que você tem o link aí, né, Soraya? Depois manda para o pessoal. A gente pôs aqui. Legal. Ó, o link do Kit MLabs. Coloca também a Marta de novo, para o pessoal fazer o webinar aqui, ó. É a live do Rafa com a Marta também. Acho muito legal, muito importante para tudo isso que a gente está falando aqui. Na verdade, uma sequência, né, uma complementação de tudo que a gente está falando aqui, esse webinar. E a gente já está aqui, Rafa, com o Diego Cordovez. Olá, Diego. Oi, tudo bom, Soraya? Bom dia, Rafa, tudo bom? Bom dia, tudo bem você? Tudo ótimo. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui para os dois, porque a gente acabou de falar de nicho de negócio com o Rafa, e o Diego trabalha basicamente com vendas, né? Uhum. Então, eu queria saber de vocês dois, quais são os mercados que estão se dando melhor, né, com essa crise? Porque, assim, tem muitos mercados crescendo, né? Começa aí, Diego. A gente está vendo alguns, tá? Se você olhar Zoom, por exemplo, ferramentas online, ferramentas que facilitam tanto a interação entre colaboradores, como ferramentas de videoconferência, etc. Esse é um mercado muito forte. As ações da Zoom decolaram e a gente tem alguns mercados quentes, né? Em paralelo, tu vê outros esfriando muito. Por exemplo, o governo postergou na primeira medida para fevereiro de 2022. Eu vi uma outra notícia que seria agosto do ano que vem, a obrigação para adequação à LGPD. Então, imagina, se você dá consultoria nesse mercado, todas as suas conversas comerciais esfriaram.
Então, você tem alguns setores, por exemplo, o setor imobiliário, venda diminuiu muito, mas o setor de locação continua, as pessoas continuam, né, se movimentando, enfim, então tem uma renda já envolvida, esse setor quase não desaqueceu. Enfim, vários estudos aí, tem alguns mercados interessantes. No nosso caso aqui, a gente está dentro de um dos mercados interessantes, né, que é o de software como serviço, principalmente para marketing digital. Então, assim, todo mundo buscando muito, como eu falei, né, o pico histórico de busca por marketing digital aconteceu agora no Google. Então, todo mundo que trabalha com isso está se dando bem, apesar de que tem muita agência que perdeu o cliente, porque o pequeno negócio quebrou mesmo. Às vezes o pequeno negócio dele era um negócio, sei lá, que está dentro do setor de turismo, né, que é um dos mais afetados, assim por diante. Uhum. Mas, assim, na grande maioria, quem trabalha com software como serviço para marketing digital ou para atendimento, né, software de atendimento ou de videotransmissão, né, como o caso do Zoom, tá indo bem. Até o Tinder, né, tá indo muito bem. As pessoas não têm bar e balada, né, tá tentando fazer encontros em casa, o Tinder tá bombando. E, assim, a parte de alimentação toda, acho que as pessoas se adaptaram bem rapidamente ali para delivery. Obviamente que não é o mesmo faturamento de antes, mas elas continuam faturando, principalmente aqueles bens de consumo, né, industrializados, porque todo mundo está estocando um pouco mais, né, fazendo compras maiores para não ter que ir ao supermercado todo o tempo, né, então certas indústrias aí continuam indo bem na parte de alimentação. E a gente tem, assim, vários mercados que de alguma maneira estão se enxergando nessa nova realidade, né? Então, de serviços em geral, consultoria, aulas, escolas, né? Elas estão se enxergando, estão tendo um pouquinho mais de tempo para se adaptar, mas eu vejo que quando isso tudo passar, vai ser um legado positivo, essa história toda do EAD, né? Do trabalho remoto, principalmente, né? Porque eram, vamos dizer assim, eram paradigmas, na minha opinião, né? Anteriormente ao coronavírus, né, de trabalhar remotamente, né, de falar com o cliente via remoto, porque o cliente, você não vai vir aqui, você não está me dando importância, né, ou no caso de aulas, né, de aquela coisa serializada, de classe de aula, de copiar as coisas na lousa. Então, isso tudo vai levar um pouco tempo, né, por enquanto foi impactado, sim, né, mas, assim, eu acho que vai ter benefícios muito em breve, e toda a área de cursos, de alguma forma online, quem já estava, né, online, tá surfando um pouco mais a onda agora no momento. É isso aí. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Bom webinar para você com a Marta na terça. A gente vai estar assistindo. E tudo de bom para você aí na MLabs com um novo negócio também. Tá joia, gente. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela audiência. Valeu, Rafa. Sucesso, querido. Diego Cordovez, nosso Oi, próximo... Soraya, tudo bom? Vamos falar com você? Sim. Eu tenho um amigo em São José, estava no WhatsApp com ele, cara, eu queria estar fazendo isso presencialmente, queria ter tomado um chopp ontem contigo, né? Você chegaria ontem em São José, mas o coronavírus botou água no chopp de todo mundo no nosso encontro. Em outubro. Com certeza. Você tá bem? Tudo bem? Tudo bom. Vamos conhecer um pouquinho quem é o Diogo Cordovez. Solta, Marcos.